Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu me chamo Aline Almeida, moro aqui na Alemanha e nesse canal eu divido algumas experiências, algumas dicas com você. Hoje, especialmente, vou dividir uma dica gostosíssima se você gosta de decorar, se você gosta de ajeitar a sua casa e deixar ela bonitinha. Como eu disse, eu moro aqui na Alemanha e infelizmente a gente não tem tanta opção, o que acaba deixando um móvel planejado muito caro. Quando você vai planejar um móvel numa loja aqui na Alemanha, você tem que fazer um orçamento e já tem que ir preparada para investir bastante, porque também não tem tanto, né? O Brasil a gente tem uma infinidade de possibilidades, mas infelizmente no Brasil a gente ainda não tem o IKEA, que é a loja que abraça o europeu, né? Todos os países que têm o IKEA é muito bem quisto. O fato de você ter, por exemplo, que é o que eu vou falar hoje, no site deles você conseguir planejar o seu móvel, né? E você conseguir ver os materiais ao vivo, que é super interessante. Você não precisa simplesmente comprar e esperar chegar para ver a surpresa. Principalmente se você tem um gosto que às vezes quando você encontra o móvel ele não é exatamente o que você queria. Às vezes o móvel é do jeito que você queria, mas ele é muito pequeno ou ele é muito grande para o teu espaço. E nesse vídeo eu vou te mostrar como que eu cheguei ao final, né, ao design desse móvel. Eu queria um móvel para televisão. Para desenvolver esse móvel eu usei a ferramenta de planejamento do IKEA e é isso que eu vou mostrar para você, como você consegue desenvolver o seu móvel por lá e qual foi o passo a passo para a gente chegar no resultado, que foi ter o nosso móvel aqui bonitinho, do jeito que eu esperava, do jeito que eu tinha planejado aqui na sala. Eu dividi esse vídeo em 4 passos e o primeiro passo foi a inspiração. Antes de começar a planejar o móvel, eu investi um tempinho em buscar por inspirações, como eu falei. Eu dei um pulinho no Pinterest e comecei a colecionar inspirações, coisas que eu olhava e falava, isso é bonito, isso eu gosto, a paleta de cor. Eu comecei a olhar coisas nesse sentido e o Pinterest é uma ótima ferramenta para você colecionar essas inspirações e depois colocar o seu toque final e ver o que realmente vai funcionar para o seu espaço. A minha dica para você que está colecionando essas informações, buscando inspirações, é que você sempre pense não somente no teu gosto pessoal, mas também pensar na funcionalidade do móvel para o seu ambiente. Eu queria um móvel que tivesse espaço para guardar coisas como jogos, tivesse um espaço como a gente tem videogame aqui em casa, colocar o videogame dentro de uma forma que ele não fique exposto à poeira, mas que a gente consiga jogar sem ter, por exemplo, tirar o videogame de dentro. Tivesse algo que fosse prático para abrir, né, portas, prateleiras. Tudo isso tem que ser pensado antes de você começar o seu projetinho ou abrir o site lá do IKEA para começar esse projeto. O segundo passo é a medição e é um passo extremamente importante, principalmente se você tiver espaços muito pequenos. Já aconteceu comigo de eu comprar um móvel achando que ele era perfeito, não tinha tirado a medida, essa mesinha de descanso do lado da cama. Eu comprei essa mesa assim, me apaixonei, comprei essa mesinha, comprei 2. A gente chegou em casa, montou. Quando montou, vimos que ela estava mais alta do que a cama. E aí não dava certo. Então, por isso que essa fase é muito importante de você tirar as medidas bonitinho. Nessa hora, não pense só na altura, na largura, mas também a profundidade do espaço e a profundidade do móvel, o ideal que você quer ali. Pense se aquilo vai ficar confortável para você sentado, quando você está em pé. Uma dica aqui é você não ignorar as tomadas dos interruptores. Às vezes a gente só tá com aquela ideia na cabeça e esquece literalmente que aquele móvel ele tem que encaixar naquele espaço. Não é legal ele ficar cobrindo ou ficar passando ali no meio de um interruptor. Não é um móvel que vai ser funcional. Você vai ter que retornar o móvel para a IKEA. O terceiro passo é pôr a mão na massa. E agora eu vou entrar com você no site do IKEA e vou te mostrar como que foi mais ou menos que eu montei o meu projeto lá e como que o site funciona. Vamos lá? Esse daqui é o site do IKEA da Alemanha. Aqui no cantinho direito você consegue colocar o CEP da tua casa e aí ele mostra se nas lojas mais próximas você tem todos os materiais que você selecionou, que você ali no seu projeto colocou, se você tem tudo disponível, também quanto que é o valor da entrega, né, que é bem interessante. E é aqui nessa parte bem abaixo do símbolo do IKEA mesmo, você encontra essa aba de inspiração e plano, planejamento. Na parte de inspiração, você consegue ainda ter mais algumas ideias, o que é legal, dar uma viajada por aqui, a gente não vai fazer isso agora, mas dá uma olhada, acho que dá para você ouvir a ambulância passando, mas dá uma olhada nessa parte de inspiração, porque você consegue ver as inspirações com materiais e com móveis e decorações e coisas que tem disponível já no IKEA, tá? Mas a gente vai para a parte de planejamento, mais precisamente
não a de planejamento de espaços, mas de móveis. Aqui nessa aba já abre todas as linhas, né, de frente que tem no IKEA de móvel. Então, você vai ter móvel mais para quarto, móvel mais para escritório, móvel mais para organizar, sei lá, a sua despensa. O meu móvel eu planejei com a linha Besta. Então, a gente vai entrar aqui porque eu vou mostrar para você mais ou menos como que eu utilizei essa ferramenta. Aqui tem a opção de você seguir, né? Seguir planejando algo que você já tinha começado, mas a gente vai começar do Anfang an. Então, a gente vai começar esse plano do princípio, que aí é nessa partezinha aqui. E quando você clica, aqui ele vai perguntar de novo se eu quero continuar um plano que eu já tinha. E aí eu vou colocar aqui, eu quero um novo. Quando você clica, você já é direcionado para esse espaço 3D aqui, bem legal. E aqui você consegue também personalizar o tamanho do quarto, né? O tamanho do espaço que você vai personalizar. Já consegue, já com a medida da sua sala ou do seu escritório, já coloca aqui bonitinho. Até as alturas das paredes você consegue, tá? Sigamos, eu não vou modificar nenhuma altura, nenhum espaço no momento, nenhuma medida do espaço, vamos partir direto para a montagem do móvel mesmo. Nessa parte que é o corpo, né, o corpo do móvel, você consegue também modificar a cor, tem minha cabeça ali, mas dá para você ver que você consegue modificar a cor dos materiais, tá? E aqui você também consegue selecionar qual que é o tipo de base, né, que você vai utilizar. Se você está montando um armário, se você está montando, no meu caso, foi um board, né, uma estante para TV. No caso, a gente ia ter uma televisão, então eu precisava de uma saída, tem a opção aqui também, você já consegue verificar a medida do móvel e o preço, e foi por aqui que eu fui. Como o meu móvel eu sabia que eu precisava que ele fosse de 3 metros de largura no total, eu selecionei esse, que era um corpo que já vinha com essa saída para cabos, né? Aqui ele dá a opção também de você colocar uma televisão, se você quiser ter uma ideia, né? Eu vou colocar uma aqui para você ver como é que fica. Você consegue ter uma televisão para ter uma ideia de onde vai ficar a televisão, bonitinho. E também tem como você aqui do lado esquerdo tirar essa televisão e ter só a visualização do móvel. Ele já te dá a medida do móvel aqui também dentro do espaço. Aqui era de 180, como eu disse, eu precisava de 3 metros. Então, eu acrescentei mais um pedaço. Aqui já sem precisar dessa saída de cabo, que eu só ia precisar de uma, né? Eu acrescentei mais esse pedaço do lado e aí eu tive os meus 3 metros. Dá para você ver aqui os 3 metros. Clicando no móvel, ele vai abrir uma outra aba para você unpassing, né? Para você personalizar esse corpo, esse módulo aqui que você selecionou. E aí tem como você colocar aqui na parte de layout, deixar offenen Boden, que vai deixar aberto, né? Sem nenhuma porta, que não era o caso. E aí ele só acrescentou mesmo prateleiras. É bem intuitivo, então você clicando aqui, são Türen, são portas, ele vai te mostrar com portas como que vai ficar, mas tem a opção de você colocar chublada, que foi o que aconteceu, eu tenho uma chublada no meu, que é uma gaveta. Então, essa aqui ficou uma gaveta, você consegue aqui selecionar a gaveta, você também consegue selecionar uma gaveta com uma parte aberta, aí ele ficaria assim, clicando. Tá vendo? Ficaria essa partezinha aqui de cima aberta e aí embaixo é a gaveta. Diversos preços e modelos, você pode ficar testando aqui quantas que você quiser. Quando você deixa o mouse em cima da foto, geralmente ele abre aqui uma inspiração e te mostra como que ficaria, né? Como que é aquele móvel. A gente acabou selecionando uma de vidro para poder ter o acesso, né, do joystick do videogame, ou até mesmo para o modem, né, o controle da televisão. Eu acabei selecionando essa daqui, que é madeira, mas também é vidro. Então, ela ficou assim. Se fosse uma porta, era 340, se você finalizasse o projeto agora, mas com uma gaveta ele ficou em 370.
Então, assim, adicionou 30 euros. As gavetas, elas são mais caras. A gente tem uma gaveta e 3 portas. Uma coisa importante aqui também é você prestar atenção na direção que vai abrir as portas e como isso vai abrir. Se ela abre para a direita, abre para a esquerda, então se atentar a isso, né? Para as portas não abrirem de uma forma que fique desconfortável para você. As minhas portas e gavetas, elas abrem com pressão. Então, aí você tem aqui a Drucköffnungsfunktion. Na IKEA tem a opção de você adicionar alguns acessórios. Por exemplo, Deckplatten é nada mais do que a chapa que vai por cima daqui do móvel. Eu queria colocar um pouquinho de cor para não ficar branco totalmente assim, uma base meio sem graça. Eu adicionei essa Deckplatten. E aí você vê que já sobe o preço aqui novamente. E aí são duas, né? Como você pode ver, tem muita opção aqui de porta, então a gente ficou muito confuso no princípio. Mas isso é IKEA, então isso significa se você comprou as portas e dali 2 anos, 1 ano, não gostou mais, você pode simplesmente vir aqui, comprar somente portas, ir até o IKEA, né? Selecionar somente portas, comprar somente portas e mudar toda a estrutura aqui da frente. Também dá para você acrescentar Beleuchtung, né? Que são lâmpadas dentro do móvel, é mais legal para esses móveis de cozinha. Aqui eu acho que não ficaria tão legal, mas tem a possibilidade, aí você consegue viajar aqui no site, que é bem legal, bem interessante. E o meu móvel ficou basicamente assim. Quando você termina o seu projetinho, você vai em Abschließen, e aí quando você clica em Abschließen, ele te mostra o preço total do seu projeto, quanto que ele ficou, as medidas, né, bonitinho. Aqui também você consegue ver os itens em separado, quanto que você vai precisar de cada item, ele aparece aqui uma vez dessa porta com vidro, uma vez desse corpo com três módulos, uma vez dessa chapa, né, de madeira, desse tamanho, uma gaveta. Aqui ele também adiciona, como é algo que está na parede, ele já entende que é um móvel que vai precisar de um acessório para você pendurar isso na parede. E aí ele selecionou esse Wandchina e aí incluiu aqui para mim. Eu vou precisar de duas por conta do tamanho do móvel, então vai ficar uma de cada lado para você poder fixar isso dentro da parede, né? Você vai precisar de uma furadeira para fixar esse acessório na parede e depois você só encaixa o móvel por cima. Então ele já adicionou isso para mim, mesmo não me mostrando lá para selecionar, já automático, porque o meu móvel ali no projeto, ele tá na parede pendurado, não tá com perninha. O que eu acho muito legal no IKEA, que além de ser super intuitivo, é que ele te deixa muito independente, né? É um atendimento totalmente independente. Você recebe, além do número do artigo para você bater lá bonitinho, o número da prateleira que você vai encontrar esse item e também a área, né? Qual que é a área dentro dessa prateleira que você vai encontrar. Aqui você consegue ver, tá verdinho, significa que tem isso nessa unidade da IKEA. Se não tivesse, estaria vermelhinho, ou falando para você que você precisa entrar em contato, né? Ir até o local e encomendar isso para quando tiver todos os itens você comprar. Você consegue visualizar mais uma fotinho aqui do projeto, se é isso mesmo, se você gostou. E se você ainda não tem certeza ou quer mostrar de repente para uma pessoa o que a pessoa acha, quer uma opinião. Eu perguntei para uma amiga e perguntei para o Andy o que ele achava, óbvio, né? Ele mora aqui também, mas como ele não estava em casa na hora que eu estava planejando, eu coloquei foi Später sprechen. Deu uma olhada aqui, não tenho ainda certeza. Você consegue salvar isso para mais tarde e mandar para você por e-mail. E aí você recebe o e-mail do IKEA já com esse código. E esse código é o que é mais importante aqui. Com o projeto já finalizado e esse código já em mãos, a gente foi até uma loja do IKEA, a loja mais próxima aqui da gente. Olhamos os materiais dos itens que a gente selecionou, porque como tem o nome bonitinho, lá no IKEA você consegue imprimir essa lista ali bonitinho, então vem com os nomes, com as medidas. A gente consegue ver porque eles têm mostruários na loja, o que é sensacional, como eu falei. Ajuda muito, é uma mão na roda, porque você já tem ali o tato, né? Você pega, é legal que você consegue bater e ver se funciona. Questão de cores também, não só de diferença de material, como a gente tem uma porta laqueada e a porta de vidro, ela tem a base, né, ao redor ali do vidro, ela não é laqueada, é de uma outra linha, né, dentro da besta.
Então foi legal ver, senão ficaria uma cor muito diferente. É muito legal essa parte de você conseguir ver os materiais e ter uma prévia mais ou menos de como vai ficar, da altura do material, da espessura, né? Se é um material realmente que vai funcionar para o seu móvel, se não é um material muito frágil ou muito rústico, enfim. Com o código em mãos, a gente pediu a ajuda de um funcionário da IKEA. E aí ele veio, né, até o computador, tem uma área ali que você consegue fazer tudo o que a gente fez de casa, que tem essa facilidade de você conseguir fazer pelo site do IKEA, você também consegue fazer lá com um profissional. Então, se você estiver realmente perdido, não tivesse adaptado ali ao site, estiver com dificuldade em alguma coisa, nada te impede, tem várias estações ali na loja que você pode sentar, pedir ajuda de um profissional lá do IKEA mesmo, para ele te instruir, te mostrando, né? Ó, isso daqui é legal. Foi o que a gente fez. Pedimos para esse funcionário vir, ele veio, ele deu uma olhada no nosso projeto, perguntou se ele podia fazer algumas modificações. Sempre ele ia perguntando pra gente: ah, tá ok isso daqui? Ah, isso daqui ia ficar mais prático se fosse assim e tal. E aí ele deu meio que um toque final, instruções mais técnicas, né? O que acabaram ajudando a gente na hora de selecionar os acessórios, na hora de pendurar na parede, né? E falou pra gente, fiquem à vontade para ir, né, pra área que eles têm lá como se fosse um big, almoxarifado. E a gente saiu por lá procurando nessas prateleiras, de acordo bonitinho com o que tava lá, selecionando os itens na quantidade que devia ser, pagamos e trouxemos para casa. E aí o resultado foi esse, a gente ficou super feliz, estamos super felizes com o móvel, assim, é um móvel que nos dá a possibilidade de decorar com mais cores em outras áreas da sala da gente, é um móvel que dá um aconchego também, é um móvel prático, tem bastante espaço para guardar as coisas, é um móvel de qualidade, a gente está bem satisfeito com relação à qualidade, tem a nossa cara, e é um móvel base, assim, como eu disse, ele vai dar liberdade pra gente colocar acessórios, decorações, coisas na parede. A gente ainda não decidiu com relação a prateleiras, quadros e tal. A gente tá nesse caminho agora. Mas para finalizar o vídeo, eu vou te deixar com algumas inspirações que me ajudaram a decidir, desde as mais robustas até as mais minimalistas. Eu espero que você tenha gostado do vídeo, que você volte para mais, curta os vídeos aqui do canal, deixa comentário e a gente se vê no próximo. Um beijo, tchau, tchau!